Oi, meu nome é Padre Mike Schmitz e você está ouvindo o podcast A Bíblia em um Ano, onde encontramos a voz de Deus e vivemos a vida através das Escrituras. O podcast original, The Bible in a Year, foi produzido pela Ascension e essa é a versão brasileira traduzida pelo Heitor e dublada pelo Leandro. Usando a linha do tempo da Bíblia A Grande Aventura, nós vamos ler de Gênesis até Apocalipse, descobrindo como se desenrola a história da salvação e como nos encaixamos nessa história hoje. Hoje é o dia 50, parabéns por mais um marco. Eu acho que todos os dias damos um passo adiante e é um ótimo dia porque significa, tá bom, Senhor, no meio da minha infidelidade, no meio da minha instabilidade, talvez eu tenha caído, talvez eu tenha saído do caminho, mas eu estou de volta. E esse é o dia 50 e é uma conquista, pois estamos a 2 dias do final, hoje e amanhã, do final de Êxodo e do final de Levítico. Estamos prestes a entrar no próximo período, que é a caminhada no deserto. Parabéns! Especialmente se você já ficou desanimado por tentar ler a Bíblia e não conseguiu. Você está aqui hoje, abrindo seu coração e sua mente para a palavra de Deus e eu estou muito orgulhoso de você. Hoje vamos ler o capítulo 37 e 38 de Êxodo, também vamos ler o capítulo 26 de Levítico e vamos orar o Salmo 82. A Bíblia que eu uso todos os dias é a Bíblia da Grande Aventura da Ascension, em inglês, mas você pode acompanhar usando qualquer Bíblia católica que você tiver. Recomendamos, porém, a Bíblia do Peregrino. E se você estiver interessado em acompanhar quais são os seus próximos capítulos ou marcar o quanto você já leu, você pode baixar e imprimir o nosso plano de leitura gratuitamente na descrição do vídeo. E também, se você ainda não fez isso, se inscreva no canal, por favor. Mas aqui estamos, mais uma vez, lendo Êxodo, agora capítulo 37 e 38. Temos Bezaleel e Oholiabe, eles são as pessoas, os dois homens que são os trabalhadores habilidosos. Vamos olhar mais para a fabricação da Arca da Aliança e da mesa do candelabro. Lembra o candelabro, a menorá? Então, se você está se perguntando como pode imaginar, imagine isso, a menorá. Vamos ver também a mobília, por falta de um termo melhor, que está no lugar santo e no santo dos santos. O que a gente sabe sobre o tabernáculo e sobre o templo, mais tarde é que havia o lugar santo e no lugar santo havia 3 objetos. Havia a menorá, o candelabro de ouro, havia o altar do incenso, onde o incenso era oferecido, e em terceiro lugar havia os pães apresentados, a mesa dos pães apresentados. E além do véu estava o Santo dos Santos, e no Santo dos Santos estava a Arca da Aliança. Então vamos ver uma descrição aqui no capítulo 37 e 38 de como eles fizeram essas coisas e como elas pareciam. Então é fácil se perder enquanto eu vou descrevendo. Então eu te convido a apenas deixar essas coisas serem descritas para você. Use sua imaginação. Se você não estiver dirigindo, feche os olhos, talvez, e imagine. Se você tiver acesso a um computador agora, dá um Google enquanto eu estou descrevendo como era a Arca da Aliança, como era a mesa, como era o altar do incenso, e talvez você consiga visualizar melhor. Ou como era o Santo dos Santos, como foi construído o vão da porta, a passagem pelo véu entre o Santo dos Santos e o lugar santo. Fez sentido? Se estiver dirigindo, mantenha os olhos abertos na estrada e concentre-se em garantir que todos estejam seguros na estrada. Mas vamos lá. Êxodo capítulos 37 e 38. Êxodo capítulo 37. A Arca. Bezaleel fez a arca de madeira de acácia de 125 centímetros de comprimento por 75 de largura e 75 de altura. Revestiu-a de ouro puro por dentro e por fora, e ao redor aplicou-lhe uma moldura de ouro. Fundiu ouro para fazer 4 anéis, que pôs nos 4 ângulos, 2 de cada lado. Fez também varais de madeira de acácia e os revestiu de ouro. Pôs os varais através dos anéis laterais da arca, para poder transportá-la. Fez também uma placa de ouro puro, de 125 centímetros de comprimento por 75 de largura. Nas 2 extremidades fez 2 querubins cinzelados em ouro. Cada um saía de uma extremidade da placa, e a cobria com as asas estendidas para cima. Estavam diante um do outro, olhando para o centro da placa. A mesa dos pães apresentados. Fez a mesa de madeira de acácia de 1 metro de comprimento por 50 centímetros de largura e 75 de altura. Revestiu-a de ouro puro e, ao redor, aplicou-lhe uma moldura de ouro. Pôs ao redor dela uma braçadeira de 1 palmo, e ao redor da braçadeira uma moldura de ouro. Fundiu ouro para fazer 4 anéis, e os colocou nos ângulos dos 4 pés. Fixou os anéis à braçadeira, e neles eram colocados os varais para transportar a mesa. Fez também varais de madeira de acácia, e os revestiu de ouro. Com eles transportava-se a mesa. Fez também os utensílios da mesa,
travessas, bandejas, jarras e taças para a libação, tudo de ouro puro. O candelabro. Fez o candelabro de ouro puro, todo cinzelado. Dele saíam base, haste, cálices e corolas. De seus lados saíam 6 braços, 3 de cada lado. Cada braço tinha 3 taças, como flor de amendoeira, com cálices e corolas. Os 6 braços que saíam do candelabro eram iguais. O candelabro tinha 4 taças, com flores de amendoeira, com cálices e corolas. Um cálice sob cada par de braços de candelabro. Os 6 braços do candelabro eram iguais. Cálices e hastes saíam dele, todos por igual, cinzelados em ouro puro. Fez as 7 lâmpadas com suas espevitadeiras e aparadores de ouro puro. Empregou 30 quilos de ouro para fazer o candelabro e seus utensílios. O altar do incenso. Fez de madeira de acácia o altar do incenso. Era quadrado, com 50 centímetros de comprimento por 50 de largura e 1 metro de altura. Dele saíam as saliências. Revestiu de ouro puro a parte superior, os 4 lados e as saliências. Ao redor, aplicou-lhe uma moldura de ouro. Abaixo desta, nos rebordos de ambos os lados opostos, pôs 2 anéis de ouro nos quais eram postos os varais para transportar o altar. Fez também os varais de madeira de acácia, revestindo-os de ouro. Preparou também o azeite da unção santa e o incenso puro do incensório, conforme receita de perfumista. Capítulo 38. Altar dos holocaustos. Fez de madeira de acácia o altar dos holocaustos. Media 2,5 metros de comprimento por 2,5 de largura. Era quadrado e tinha 1,5 metro de altura. Nos 4 ângulos fez saliências que saíam dele e as revestiu de bronze. Também fez de bronze todos os utensílios do altar: caldeirões, pás, aspersórios, garfos e braseiros. Também fez para o altar uma grelha de bronze, colocando-a sobre os rebordos, de modo que descesse até meia altura do altar. Soldou 4 anéis aos 4 ângulos da grelha de bronze, para passar por eles os varais. Fez os varais de madeira de acácia, revestindo-os de bronze. Colocou-os pelos anéis de ambos os lados do altar, a fim de transportá-lo. Fez o altar oco e com tábuas. Fez de bronze a bacia e seu pedestal, com os espelhos das mulheres que serviam à entrada da tenda do encontro. O átrio do santuário. Assim fez o átrio. No lado sul, pôs cortinas de linho retorcido, com 50 metros de comprimento. As 20 colunas e bases eram de bronze, os ganchos das colunas e as molduras eram de prata. No lado norte, pôs cortinas com 50 metros de comprimento, pendentes de 20 colunas com suas bases de bronze. Os ganchos e as molduras das colunas eram de prata. No lado poente, pôs cortinas com 25 metros de largura, com 10 colunas e 10 bases. Os ganchos e as molduras das colunas eram de prata. O lado nascente tinha a largura de 25 metros. Em ambos os lados da entrada do átrio, pôs cortinas de 7,5 metros, com 3 colunas e 3 bases. Todas as cortinas que rodeavam o átrio eram de linho retorcido. As bases das colunas eram de bronze. Os ganchos e molduras eram de prata. Revestiu de prata os capitéis, e todas as colunas do átrio tinham molduras de prata. A anteporta do átrio era de púrpura violeta, vermelha e escarlate e linho retorcido, e era bordada. Media 10 metros de comprimento por 2,5 de altura, assim como as cortinas do átrio. Pendia de 4 colunas, com suas bases de bronze. Os ganchos eram de prata, e revestiu de prata os capitéis e as molduras. Todas as estacas que rodeavam o átrio do santuário eram de bronze. Gastos. Estes são os gastos da construção do santuário, registrados pelos levitas por ordem de Moisés, e sob a direção de Itamar, filho do sacerdote Arão. Bezaleel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, fez tudo o que o Senhor havia ordenado a Moisés. Prestou-lhe ajuda Oholiabe, filho de Aquisameque, da tribo de Dan, artesão, desenhista e bordador em púrpura violeta, vermelha e escarlate e em linho. O total de ouro empregado na construção do santuário, ouro da oferta agitada ritualmente, foi de 878 quilos, ciclo do tempo. A prata dos registros da Assembleia foi de 3.018 quilos, ciclo do templo. 5 gramas de prata
ciclo do templo, para cada um dos registrados no recenseamento, de 20 anos para cima, ou seja, 603.550 homens. 3.000 quilos de prata foram empregados na fundição das bases do templo e da cortina, à razão de 30 quilos por base. Com os 18 quilos restantes, foram feitos os ganchos e as molduras das colunas e revestidos os capitéis. O bronze da oferta agitada ritualmente pesou 2.124 quilos. Foi empregado para fazer as bases da entrada da tenda do encontro, o altar de bronze com sua grelha e todos os utensílios do altar, as bases do átrio e de sua porta, todas as estacas do santuário e do átrio. O livro de Levítico, capítulo 26. Bênçãos e maldições. Não fareis ídolos para vós, nem levantareis estelas, nem colocareis em vosso país relevos em pedra, para prostrar-vos diante deles, porque eu sou o Senhor vosso Deus. Guardai meus sábados e respeitai meu santuário. Eu sou o Senhor. Bênçãos. Se seguirdes minha legislação e cumprirdes meus preceitos, pondo-os em prática, eu vos mandarei a chuva a seu tempo. A terra dará suas colheitas e as árvores darão seus frutos. A debulha alcançará a vindima e a vindima alcançará a semeadura. Comereis até saciar-vos e habitareis tranquilos em vossa terra. Porei paz no país e dormireis sem alarme. Eliminarei as feras e a espada não cruzará vosso país. Perseguirei vossos inimigos, que cairão diante de vós ao fio da espada. 5 de vós porão em fuga 100, e 100 de vós 10.000. Vossos inimigos cairão diante de vós ao fio da espada. Eu me voltarei para vós, e vos farei crescer e multiplicar, mantendo minha aliança convosco. Comereis de colheitas armazenadas, e tirareis o que foi armazenado para dar lugar ao novo. Porei minha morada entre vós, e não vos detestarei. Caminharei entre vós, e serei vosso Deus, e vós sereis meu povo. Eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirei do Egito, da escravidão, quebrei as cangas de vosso jugo, e vos fiz caminhar erguidos. Maldições. Todavia, se não me obedecerdes, e não puserdes em prática todos estes preceitos, se rejeitardes minhas leis e detestardes meus mandamentos, não pondo em prática todos os meus preceitos e rompendo minha aliança, então eu vos tratarei assim. Enviarei contra vós o terror, o definhamento e a febre, que anuviam os olhos e consomem a vida. Semeareis em vão, pois vossos inimigos comerão a colheita. Eu vos enfrentarei e sucumbireis diante de vossos inimigos. Vossos adversários vos submeterão e fugireis sem que ninguém vos persiga. E se apesar disso não me obedecerdes, multiplicarei por 7 meus castigos, por causa de vossos pecados. Quebrarei vossa teimosa soberba. Transformarei vosso céu em ferro e vossa terra em bronze. Vossas forças se esgotarão inutilmente. Vossos campos não darão sua colheita, nem as árvores darão seus frutos. E se continuardes obstinados em agir contra mim, negando-vos a obedecer-me, multiplicarei por 7 meus golpes por causa de vossos pecados. Soltarei contra vós feras selvagens que vos deixarão sem filhos. Destroçarão vossos gados, vos dizimarão e assolarão vossos caminhos. E se, apesar disso, não vos corrigirdes, mas agirdes obstinadamente contra mim, também eu agirei obstinadamente contra vós, multiplicando por 7 meus golpes por causa de vossos pecados. Farei vir contra vós a espada vingadora de minha aliança, e vós vos refugiareis em vossas cidades. Eu vos mandarei então a peste, e vós vos entregareis a vossos inimigos. Quando eu vos cortar o sustento de pão, 10 mulheres cozinharão vosso pão no forno. Vos darão o pão racionado, e comereis sem saciar-vos. E se apesar disso não me obedecerdes, mas agirdes obstinadamente contra mim, também eu continuarei obstinado em minha ira contra vós, multiplicando por 7 meus castigos por causa de vossos pecados. Comereis a carne dos vossos filhos, comerei a carne de vossas filhas. Destruirei vossos lugares altos, destroçarei vossas estelas, amontoarei os vossos cadáveres sobre os de vossos ídolos, e vos detestarei. Devastarei vossas cidades, e assolarei vossos santuários. Vossos aromas não me aplacarão.
Eu assolarei o país e vossos inimigos, seus ocupantes, se horrorizarão dele. Eu vos espalharei no meio dos povos e vos perseguirei com a espada desembainhada. Vossos campos serão desolação e vossas cidades serão ruínas. Então, todo o tempo que durar a desolação e estiverdes em país inimigo, a terra desfrutará seus sábados. Só então a terra descansará e desfrutará seus sábados. Descansará todo o tempo que durar a desolação. Descanso de sábado que não lhe destes enquanto habitáveis nela. Os que sobreviverem entre vós, eu os farei se acovardarem em país inimigo. Alarmados pelo barulho de folhas que voam, fugirão como se fosse da espada, e cairão sem que ninguém os persiga. Tropeçarão uns nos outros, como se tratasse de espada, sem que ninguém os persiga. Não podereis resistir aos vossos inimigos, perecereis em meio aos povos. O país inimigo vos devorará. Reconciliação. Aqueles de vós que sobreviverem apodrecerão em país inimigo por sua culpa e de seus pais. Confessarão sua culpa e de seus pais por terem sido infiéis a mim e terem agido obstinadamente contra mim. Por isso também eu agi obstinadamente contra eles, levando-os a um país inimigo, para ver se seu coração incircunciso se dobrava e expiavam sua culpa. Então eu recordarei a minha aliança com Jacó, minha aliança com Isaque, minha aliança com Abraão. Eu me lembrarei da terra. Contudo, eles terão de abandonar a terra, e assim ela desfrutará seus sábados, enquanto ficar desolada na ausência deles. Expiarão a culpa por terem rejeitado meus mandamentos e detestado minhas leis. Mas apesar de tudo isso, quando estiverem em país inimigo, eu não os rejeitarei, nem os detestarei a ponto de exterminá-los e quebrar minha aliança com eles, porque eu sou o Senhor seu Deus. Em favor deles, recordarei a aliança com os antepassados que tirei do Egito à vista dos povos, para ser seu Deus. Eu sou o Senhor. Estes são os preceitos, mandamentos e leis com os quais o Senhor fez aliança com os israelitas no Monte Sinai, por meio de Moisés. Salmo 82. Deus se levanta na Assembleia Divina, rodeado de deuses, ele julga. Até quando dareis sentenças injustas, colocando-vos do lado do culpado? Defendei o desvalido e o órfão, fazei justiça ao humilde e ao necessitado, salvai o oprimido e o pobre, livrando-os do poder dos perversos. Não sabem, não entendem, caminham às escuras e tremem os alicerces do orbe. Eu declaro, embora sejais deuses e todos filhos do Altíssimo, morrereis como qualquer homem, caireis como qualquer príncipe. Levanta-te, Deus, e julga a terra, porque tu és o dono de todos os povos. Pai Santíssimo, agradecemos por compartilhar teu coração conosco. Agradecemos muito por teus mandamentos, agradecemos por nos revelar o teu coração e como somos chamados a oferecer-lhe o nosso coração. Obrigado por compartilhar tua palavra conosco hoje. Pedimos que estejas conosco em todos os nossos momentos. Momentos de escuridão e momentos de luz. Momentos em que nos afastamos de ti, os momentos em que nos encontramos profundamente em teu sagrado coração. Fazemos essa oração, Pai, em nome do teu Filho único, Jesus Cristo, nosso Senhor, e pelo poder do Espírito Santo. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, tem algo legal para falar hoje. Apenas duas coisas. Uma vai ser uma revisão do dia anterior e a outra é de hoje. Acho que foi ontem, eu acredito, onde o Senhor, através de Moisés, estava chamando o povo para oferecer suas ofertas. Na verdade, foi há 2 dias atrás. Minha nossa, como os dias voam. Uma das coisas que Deus instruiu através de Moisés e Levítico é o que você deve oferecer. A oferta de grãos, a oferta de cereais, essa é a oferta de libação. Essas são as diferentes ofertas que Deus exige. Elas são necessárias. Mas há alguns dias, Deus deixou bem claro. Foi em Êxodo, capítulo 34 e 35, onde ele disse isso antes em Êxodo. Ele disse, todo aquele cujo coração o mover a fazer uma oferta voluntária, todo aquele em quem o Espírito de Deus se moveu e eles querem dar de sua generosidade, venham diante do Senhor e tragam todas essas coisas, certo? O ouro, ou prata, ou linho, púrpura, escarlate, pelos de cabra, qualquer coisa que você tenha, tem algo aí, tem uma ideia de
esse é o culto que é exigido para mim. Esse é o sacrifício que é exigido de você. E quando oferecemos o sacrifício que é exigido de nós, é um sacrifício verdadeiro, né? É esse o jeito certo de adorar. Mas muitas vezes Deus diz, se você quiser ir além disso, se o Espírito Santo em você está te movendo a dar além disso, então eu te ofereço uma oportunidade. Aliás, o povo de Deus, o povo de Israel, foram tão profundamente movidos, tão plenamente, por essa generosidade, por esse Espírito de Deus, que no meio do capítulo 36, eu acho, né? Onde Deus, através de Moisés, teve que dizer, tá bom, parem. As pessoas foram impedidas de trazer, pois o que tinham trazido era suficiente para fazer todo o trabalho e mais. E isso é um lembrete para todos nós. Algumas coisas que oferecemos à igreja, né, em apoio à nossa paróquia local, ou apoio aos ministérios da igreja ao redor do mundo, mas também como cristãos católicos, e também como todos os cristãos, somos chamados a permitir que o Senhor mova nossos corações para a generosidade, para suprir as necessidades das pessoas ao nosso redor. Você sabia que, se eu não me engano, a estatística é algo assim, que 7% de cada paróquia provê 90% ou mais do trabalho paroquial? Ou seja, apenas 7% das pessoas que estão em uma paróquia fornecem voluntariamente ou para o funcionamento financeiro de uma paróquia? E apenas imagine, Matthew Kelly uma vez perguntou isso, ele disse, imagine se aumentássemos isso, não dobrarmos, imagine se aumentássemos 1%. Cara, imagina todas as coisas que a igreja faz em todo o mundo, coisas incrivelmente boas, não apenas localmente, mas também globalmente, internacionalmente. Imagina se 8% dos católicos apoiassem esse trabalho. Imagine quantas pessoas poderiam ser abençoadas. Imagina quantas pessoas, se chegássemos ao ponto em que 10% de uma paróquia estivesse apoiando o trabalho da paróquia, quanto mais bem poderia ser feito. Imagine chegar ao ponto em que fôssemos tão generosos com o nosso tempo, nosso talento, nosso tesouro, que teríamos de dizer, gente, parem de doar. Não seria incrível? A gente tem Moisés dizendo aqui que nem homem nem mulher façam mais nada para a oferta, para o santuário. Então o povo foi impedido de trazer mais, pois o que tinham era suficiente para fazer todo o trabalho e mais. E eu estava refletindo sobre isso alguns dias atrás, refletindo sobre o que Deus ordena ser feito e elaborado em seu tabernáculo. O que eu sou chamado a refletir é, eu sou generoso assim? Porque se eu fosse mais generoso, então, em algum momento, as pessoas que estão sofrendo ao redor do mundo deixariam de sofrer, pelo menos pela falta. Então tenho que perguntar a Deus, Deus, como você está me chamando para oferecer o que eu tenho? Você está me chamando para oferecer um pouco mais? Porque, novamente, o sacrifício é necessário para o amor. E é isso que somos chamados a oferecer ao Senhor. Isso foi meio que uma reflexão de alguns dias atrás que me pegou hoje, enquanto eu estava orando sobre isso. E espero que tenha te alcançado enquanto você está lendo sobre isso. A gente está quase no final de Êxodo, mais 2 capítulos só. E mais um capítulo de Levítico. Mas o penúltimo capítulo de Levítico, eu só quero destacar uma coisa rapidinho antes de concluir o episódio de hoje. E é que há recompensas pela obediência e punição pela desobediência. A gente sabe que nem tudo de bom que acontece conosco acontece porque fomos bons. E nem tudo de ruim que acontece conosco acontece porque não fomos bons, porque fomos desobedientes. Não é uma situação preto no branco. A gente pode voltar a esse assunto mais tarde, quando voltarmos para a literatura de sabedoria. A gente já sabia disso porque no início da nossa jornada estávamos caminhando com Jó. E Jó era um homem justo e ainda assim coisas horríveis aconteceram com ele. A gente sabe que isso não é a regra, mas a gente também sabe que aqui tem Deus em Levítico capítulo 26 que deixa claro que existem consequências para as nossas ações. E ele diz, eu os entregarei à espada, eu os entregarei às pestes, eu os entregarei a essas coisas más que estão acontecendo, mas ele não entrega as pessoas, não entrega o povo de Israel porque os odeia, ele os entrega porque os ama. De novo, Deus diz, se isso não corrigiu você, se isso ainda não chamá-lo de volta ao meu coração, então eu deixarei a próxima coisa acontecer com você. E se isso ainda não chamá-lo de volta ao meu coração, eu deixarei a próxima coisa acontecer com você. Porque o objetivo principal disso não é punição. O objetivo principal disso é o resgate. O objetivo disso não é apenas experimentar a minha ira. O objetivo é que essa é a disciplina de um pai. E isso é muito importante para todos nós. Quando a gente se aproxima das Escrituras e não confiamos em Deus, vemos essas coisas e pensamos, nossa, isso é loucura, esquece, dia 50 já deu, tô fora.
Mas quando nos aproximamos da palavra de Deus e temos esse espírito de confiança, é mais ok, se eu não entendo isso, deve ser eu que não entendo isso. Ou se começar a desconfiar de Deus, eu posso pensar, peraí, pausa. Deus é um bom pai. E eu não entendo o que ele está fazendo aqui, ou o que ele não está fazendo ali, mas eu tenho que olhar para ele, olhar para a vida, olhar para mim mesmo através da lente de, ok, mas Deus é um bom pai. Então, por que um bom pai permitiria essas punições virem sobre aqueles que são desobedientes? Bom, porque assim como qualquer bom pai, eu quero mais para você do que só o seu conforto. Eu quero mais para você do que apenas seguir sua vida e fazer o que você quiser. Eu quero o melhor para você. Então Deus, que é o bom pai, ele diz, eu quero o melhor absoluto para os meus filhos. Então, se eles se recusarem a andar nos meus caminhos e agirem contra mim, então essas são as consequências, porque eu quero trazê-los de volta ao meu coração. Então, meus irmãos e irmãs, como Deus está me chamando para ser generoso hoje, para poder suprir as necessidades das pessoas ao meu redor. Como Deus está me chamando para não agir contra Ele, mas para andar em sua vontade, porque é isso que é ser santo, andar na vontade do Pai, agir e amar na vontade do Pai. Então continuamos a rezar uns pelos outros, porque isso não é algo que podemos fazer sem a graça de Deus. Então eu rezo por você e por favor rezem por mim. Por favor rezem uns pelos outros. Nós não podemos fazer isso sozinhos. Ai, cara, que bênção. Passar pelo dia 50, que bênção. Meu nome é Padre Mike e eu mal posso esperar para ver você amanhã. Deus abençoe.